Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com a Kelly Vieira, que é a coordenadora, idealizadora e fundadora da Casa Apoio Abrace, que é a Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, e junto com ela, Rita Martins, que é psicóloga e pedagoga, e Jennifer Silva, que é a governanta. Então, bom, hoje a gente vai abordar um assunto muito sério, então eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Vamos pro papo. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente está muito animado para conversar com vocês. Já faz acho que uns 2 meses, né, Kelly, que a gente está nessa conversa de marcar e tudo isso. mais. A gente fica bem honrado com o convite de participar do POD. É uma visibilidade muito boa para a associação, até para nível de conhecimento, né, da sociedade, de modo geral, para conhecer essa casa de apoio. A Abraço, ela não existe há muitos anos, né? Esse ano nós completamos 10 anos da fundação. Né, da Casa de Apoio, nós estamos há 7 anos no endereço, ali na Vila Matias, na rua Silveira Lobo, número 1. Então, assim, é muito interessante o quanto a gente pode passar para as pessoas a informação, a necessidade de se ter uma casa de apoio, né, voltado para as crianças com câncer. E a gente agradece estar aqui hoje com vocês. Nós que estamos honrados com isso daí, né? Eu lembro que até eu mencionei com a Kelly que eu estava já pensando em querer ter uma conversa assim. E inclusive ia entrar em contato lá com a C. Camargo, lá em São Paulo. Sim. E porventura, naquela semana que eu ia entrar em contato, a gente conseguiu conversar com a Kelly e estamos aqui agora. Então acho muito bacana. E eu acho melhor ainda que é aqui de Santos, né? Com certeza, com certeza. A gente sabe que na capital e no interior a gente esbarra aí em várias casas de apoio que ajudam em várias causas, fazendo essa assistência aos hospitais diretamente. Né? As pessoas que levam parentes para o hospital muitas vezes não têm onde ficar, ou mesmo, às vezes o tratamento é longo, principalmente se tratando de câncer. O tratamento oncológico, muitas vezes ele tem uma data para começar, mas não tem uma estimativa de término, né? Então, às vezes a família precisa de um lugar para ficar. Na Abrace, nós temos uma casa hospedagem dia, né? Então a gente tem ali próximo do Hospital Santa Casa, que ainda é referência de oncologia pediátrica aqui na Baixada Santista. Então a gente está próximo do hospital, à disposição das famílias, né? A mãe, a criança podem ir lá tomar um café, almoçar, ver uma TV, a criança brinca. Nós temos lá uma brinquedoteca, nós temos um playground. Então assim tem toda uma estrutura esperando as famílias para poder ajudar. Né, para tirar a criança e a mãe do hospital no intervalo de um exame, no aguardo de uma consulta ou depois da consulta, após um tratamento de quimioterapia ou antes, quando a família se sentir precisando disso, né, ir para um lugar que tenha cara de casa, de lar mesmo, né, fora do hospital. Porque essa rotina de hospital, esse protocolo de tratamento já é tão duro para eles. O dia a dia é tão difícil em um hospital, então quando eles conseguem sair um pouquinho de lá, a gente percebe que pode ser 1 hora, 2, o que seja. É tão importante para eles que a gente percebe que fez todo sentido ter essa casa ali à disposição das famílias, né? Fora os atendimentos que a gente tem, que são fundamentais, a gente tem a psicóloga, né? A Rita está aqui para conversar um pouquinho e explicar um pouco melhor esse trabalho. A gente tem a terapia ocupacional com as crianças. A gente tem um atendimento odontológico gratuito ali pertinho, na esquina da Brace também. Então, É uma parceria que você... É uma parceria da doutora Rosângela, Ah, legal. que é ali na esquina. O consultório dela é na Lucas Fortunato, ali bem pertinho da Abrace. Então, quer dizer, ela atende gratuitamente as crianças. E, enfim, tudo que a gente pode fazer para ajudar essas famílias, a gente faz. Tudo que está ao nosso alcance. Bacana. E tem também assistência, né, com os benefícios de cesta básica, suplemento alimentar, fraldas, tudo que está ao nosso alcance para o bem-estar deles emocional e, enfim, financeiro também nesse sentido. Legal, a gente vai... O que é? Guilherme, eu até ia pedir... Você separou aquele vídeo que elas mandaram? Separei? Ah, tem até pro Passar pessoal agora? já... se pudesse passar agora, o pessoal de casa aí tá visualizando, que a Kelly até mencionou, né, como que é, vocês mandaram um vídeo, daí até pro pessoal Foi. conhecer um pouquinho como que é. Muito bacana. Ah,
Uns 12 segundos. Ah, tá. 12 segundos. Foi curtinho. Curtinho. É, né? Mas nós tivemos lá antes, eu e o Jean, nós conhecemos lá e, puxa, muito bacana o local mesmo. É bem acolhedor. É. E, Kelly, quais os principais desafios que a Abrace enfrenta hoje? Hoje o maior desafio é a gente conseguir dar esse atendimento, né, essa manutenção para as crianças, ter o projeto de pé, continuar dando essa assistência, né, contínua. A gente conseguiu, graças a Deus, aí a subvenção com a prefeitura, que é esse convênio, né, que ajuda a gente lá com folha de pagamento, entre outras coisas, o aluguel da casa. Mas a gente sabe que não é só isso, né? A casa precisa de uma manutenção anual, a gente tem vários objetivos aí de expandir de repente para poder atender mais. Então, assim, às vezes a necessidade vem também em torno de roupas e calçados. A gente tem essas doações que são muito pontuais, não é uma coisa que a gente consiga aí atender sempre. Não é Tem empresas que ajudam assim, periodicamente, ou não? É só uma vez ou outra? Uma vez ou outra. Não é uma coisa assim que a gente possa contar sempre, né? Mas tem. A gente faz 4 campanhas no ano, né? Que a gente presenteia as crianças com coisas novas. E aí a gente fala de Páscoa, campanhas de inverno. Campanhas de inverno a gente doa moletons para as crianças e meias. Muitas sobem também para fazer o tratamento em hospitais de São Paulo, né? Porque alguns tipos de cânceres não são atendidos em Santos. Então, quer dizer, eles têm que subir para o GRAAC, AC Camargo, Santa Marcelina, enfim. E a gente sabe que como é frio em São Paulo, mais que aqui. Então, assim, a gente apadrinha eles com conjuntos de moletons novos e meias. Aí tem o Dia das Crianças e tem o Natal, que é essa colinha de Natal que todo mundo conhece, né? Um brinquedo, uma roupinha, um calçado, enfim. E a gente tá ali para dar esse suporte. E o desafio é manter isso, né? Que à medida que a gente consegue cadastrar mais crianças, o compromisso é maior, né? A gente não pode apadrinhar 1, 2, 5. A gente tem que apadrinhar a todos. E isso vai ficando mais difícil. Hoje, quantas crianças, mais ou menos, assim? Bom, a gente tem frequentam? cadastrados 66 crianças. Bastante. Acometidos pelo câncer. Mas a gente acaba abraçando a família. Então, quando a gente fala em crianças, eu estou abrangendo esse número para 140, em torno de 140, porque a gente abraça os irmãozinhos. Isso. Porque muitas vezes a mãe vai com a Sim. criança e leva... Leva os irmãos. Isso partiu até de um início, quando a gente começou a fazer esse trabalho de apadrinhar as crianças. Muitas vezes a gente no início, a gente ia a domicílio nas casas. Então, a gente levava esses presentes nas casas, não tínhamos ainda casa de apoio. Então, o que acontecia? A gente ia lá com um presente para a criança que é a doente, né? A criança que é a vítima do câncer. E o irmãozinho ficava olhando com aquela... E o meu, né? Porque às vezes a criança é maior e tem um menorzinho, mais novo, e fica ali esperando o presente que não tem o dele. Então, a gente chegou à conclusão que era necessário apadrinhar os irmãos também. Legal, importante mesmo. Então, os irmãos menores de 12 anos, a gente acaba apadrinhando também. E aí fica um combo e uma responsabilidade maior ainda, porque aumenta a quantidade de crianças. E criança é isso, é esperança, é diversão, tem que entender que eles têm que ter aquele momento de diversão mesmo em família. O irmão acaba ajudando aquele irmão que está naquela fase difícil, naquele tratamento doloroso. Muitas vezes está ausente de casa, a mãe, o irmãozinho. Então a gente tem que dar essa razão para sorrir, né? A gente fala assim, um abraço, né? Por isso que é abraço. Abraço de abraçar. Você falando isso, até me surgiu uma dúvida que queria falar com a psicóloga, né? Com a Rita. Assim, eu sei que você conversa com as mães também, mas quando os irmãozinhos, assim, sentem esse impacto quando vê o irmão? Como funciona? Sim. Não, então, aqui lá, como tem a TO, ela acaba passando as crianças para a parte do atendimento da TO. Perdão, TO é... A terapeuta ocupacional. Mas assim, a gente atende a mãe. Se eu perceber que tem alguma criança, algum irmão precisando, aí eu vou até a Kelly. Aí eu passo para ela e a gente vê a possibilidade dela estar passando. Nós estamos com uma mãezinha lá, né? Sim. Enlutada, que a irmã, né, tá tendo uns comportamentos diferentes por conta da falta da irmã. Sim. Então ela foi encaminhada para a TO. Entendi, para ter esse acompanhamento. Para ter esse acompanhamento. E Rita, e como que você conheceu o Abrace? Como que você começou a trabalhar? Conta um pouquinho. Eu fui indicada por uma amiga, uma antiga... A psicóloga nossa, que era voluntária no início da Abrace,
Nós tivemos uma psicóloga voluntária, a Litéia, aliás, um beijo para ela se ela estiver assistindo. E a gente, quando houve essa oportunidade de a gente ter, né, contratado uma psicóloga, eu fui a ela, claro, primeiro para convidá-la, né, para fazer parte do quadro, mas como ela tá trabalhando e tudo mais, não tinha tempo na carga horária, eu pedi indicações, porque ela é super de confiança, já atendeu mães e crianças anos atrás. E ela me indicou a Rita, que a gente adorou, foi uma coisa assim que casou instantaneamente. Quando eu conheci a Rita, ela me falou sobre a história dela, ela tem uma história de luta, de muita perseverança e de vitória, que é bem interessante, porque acaba entendendo todo o contexto da história, né, das famílias com essa doença. Então, é muito mais fácil, né? A pessoa, além de ter a prática técnica da psicologia e tudo mais, ela ter vivenciado tudo isso. Então, acho que foi o ponto mais forte. Além do que, a Rita é uma pessoa adorável, gente. Tô falando isso, não é rasgando seda, não, mas, sabe, tem pessoas que têm essa áurea, né, de gente do bem. Sim. E a gente costuma falar na brasa. Mas a gente consegue sentir isso. Né? A gente tem que formar elos com força mesmo, corrente do bem. A nossa corrente do bem é forte, a Rita veio agregar muito, muito valor, muito carinho. E as mães adoram a Rita, porque quem não gosta, né, de ter aquele psicólogo? Geralmente a gente foge de psicólogo, eu penso assim. A gente começa o atendimento achando que aquilo vai, né, vai me ajudar. Na segunda consulta fala, de novo, eu tenho que ir lá falar tudo que eu vivi essa semana. Então, assim, a gente foge. Não, as mães adoram ela. Ela faz o atendimento online também, é importante falar. Então, quer dizer, quando não dá para fazer aquele encontro lá na sede, ela faz o atendimento online, ela dá esse suporte, porque não é fácil, né, Rita? Não. E às vezes também, se elas estiverem durante a semana, porque geralmente eu atendo semanalmente cada uma, né? E aí durante a semana acontece algum imprevisto ou acontece alguma crise de ansiedade, né, no meio, elas têm toda a liberdade para me chamar, elas sempre me chamam, eu atendo com o maior carinho, a gente não fica preso ali. Lógico que eu tenho atendimento, porque eu tenho que fazer o acompanhamento semanal, tem toda a evolução delas, né? Mas eu deixei em aberto essa liberdade para elas me chamarem quando elas precisam, fora do atendimento também. Porque às vezes é fora que vai sentir mais, né? Porque às vezes no dia a dia, né, às vezes acontece algum evento, alguma coisa, porque a criança que está em remissão, saiu daquela rotina que estava ali no hospital, sei lá, elas estão um ano e meio, 2 anos, dentro do hospital. Então, quando elas saem, vamos dizer, voltar para uma rotina, né? Há uma dificuldade familiar total da criança. Tem crianças que não dormiam sem a mãe, sem dar a mão para a mãe, porque está ali no hospital. A mãe voltar a essa rotina normal, voltar a trabalhar, ter que deixar a criança em casa, ter que deixar a criança na escola. A rotina da criança na escola. Completamente, novamente. A alimentação, que eles não comem quase nada, né? Por conta do tratamento. Aí voltar uma alimentação, peguei uma criança com dificuldade da alimentação na escola, teve que fazer uma adaptação, mudança de horários na escola. Então é muita coisa envolvida. Então às vezes acaba durante a semana uma mãezinha fica meio, hoje ele não tá bem, eu também não fiquei bem, porque ele não quis entrar na escola, não quis ficar na escola. Então assim, às vezes elas acabam me chamando durante a semana. Ah, tá. Isso, rapidinho. Você falou uma palavra, remissão. Para quem não conhece, o que é remissão? Que a Kelly explica melhor. Remissão é o período vamos dizer assim, é o período que o paciente ele toca um sino no hospital. Vocês conhecem o sino? Que é a cura, né? A tal da cura. A cura que existe aquele período de acompanhamento, né? Para o retorno, para as células cancerígenas, como é que tá, os exames. Então, periodicamente, as crianças, os adultos também, eles vão lá mensalmente, semestralmente, aí os médicos determinam, né, o retorno desses pacientes ao hospital para fazer exames para ver como é que estão as coisas. Se não houve metástase, se não houve retorno da doença, se está tudo bem. Então, esse período, ele vai, no início, e estou falando de 10 anos atrás, eu recebia crianças na Abrace que tinham um período de 3 a 5 anos de remissão, que era o período base, assim. Isso foi aumentando para 7. E hoje, conversando com a Rita, a gente já tem a informação de 10 anos. Porque o que acontece, né? Infelizmente, a gente vai entrar na recidiva. A remissão é esse período, né, de acompanhamento, né, para realmente a cura de fato, que pode-se dizer que a criança ou adulto que seja está curado quando passou esse período e está tudo bem, né? Por quê?
Porque quando existe o retorno da doença, a gente chama de recidiva, né? Teve um retorno da doença. É mais agressivo, né? A gente sabe o quanto muitos deles correm contra o tempo, às vezes para tentar um transplante o quanto antes. Enfim, um novo tratamento, às vezes com um protocolo muito mais agressivo. Então, quer dizer, é necessário esse período de remissão mesmo para acompanhar. Não pode abandonar. Eu falo até porque é cansativo, né, para a mãe. Muitas vezes as mães são solteiras, né? Muitas delas são solteiras, né, Rita? Então, imagina, é cansativo, é exaustivo essa coisa de estar no hospital, de ficar ali o tempo todo, internação atrás de internação. Então, assim, mas tem que continuar nesse processo de estar acompanhando como é que está a saúde do filho por conta das recidivas. Então, assim, é legal falar. Entendi. No caso, mencionou, né, as mães são solteiras. Quando ocorreu, a descoberta da criança estar com câncer, talvez foi isso que ocasionou em alguns casos, assim, de o pai da criança sai da casa, sim ou não? É porque já eram solteiras mesmo? Algumas são solteiras já, outras por outros motivos. Acredito sim que alguns não tenham estrutura para aguentar o baque, né, de acompanhar o filho doente, todo esse processo de internação, ausência, às vezes da mãe. Eu vou citar um exemplo até, atual. A gente tem uma atendida lá, que mora no Guarujá até, que ela ficou 1 ano em Barretos. Ela fez o transplante de medula e é uma obrigação, tem que ficar 1 ano no hospital. Então ficou em Barretos, ela e a mãe, e o pai ficou em casa com outros filhos, aliás. Então, assim, não é todo mundo que aguenta, né, isso. Não é todo pai que realmente está disposto, que enfrenta né, que está nessa cumplicidade toda, está disposto, consegue. A julgar os motivos, não sei. Mas o fato é que, realmente, a maioria são mães solteiras e muitas, no meio do caminho, ficam solteiras, entendeu? No meio do processo. Quando tem a notícia do câncer do filho, acontece, por algum motivo, a separação. E aí, nem sei avaliar tantos os motivos, né, Rita? Mas acontece. E é uma situação que a gente fica um pouco chocada. Eu, quando tive essa informação, ao cadastrar as crianças e foi acontecendo, eu conheci vários pais. E ao longo do caminho, esses 10 anos, vários casais se separaram. Então eu fiquei um pouco impactada com isso, porque para mim não era uma coisa comum. E quando a gente fala disso, muitas pessoas não sabem que isso acontece. Então, poxa, como é a vida de uma mãe, né, que tem um filho acometido pelo câncer? É dessa maneira. As mães são guerreiras, viu? Eu só tenho para falar isso. Mãe é mãe, né? Sempre. Não é fácil. Eu já conversei com várias mães que me chamaram em vários momentos, fim de semana, à noite, feriado. Ai, Kelly, estou no hospital, não aguento mais isso. Né? Só eu, meu filho só tem a mim. E é isso. É uma rotina que se repete muito. Né? É uma conversa que fica, nossa, também, nossa, ela também, mais uma. E assim, é assustador, mas acontece muito. Não sei dizer o porquê exatamente, mas muito. Imagino. Jennifer, como que é a rotina assim, de cuidado das crianças, das famílias na Abrace? Então, eu conheci a Kelly, né, uns anos atrás, fui voluntária em alguns eventos, e aí quando surgiu a oportunidade de fazer parte do quadro, eu aceitei. Pra mim, no começo foi, assim, diferente, mas aí conhecendo a rotina da casa, as crianças indo até lá, as famílias, conhecer um pouco mais das mães também. As crianças vão pra lá pra alegrar. Elas têm uma força incrível. As mães não deixam transparecer muita coisa. Eu acho que com a Rita já é um pouco mais diferente, mas comigo, assim, elas já dão uma segurada, né? Mas são felizes, são incríveis. As crianças brincam, bagunçam, comem muito. A rotina é isso. O café da manhã, recebo as famílias. Também faço parte da separação das doações. As cestas básicas também que a gente fornece, né, todo mês para as famílias. Separação de alimentos. Quem vem buscar, quem retira, quem entrega. Tudo isso. Legal. Você falando isso, há mais de 20 anos atrás, né, eu servi missão e durante um tempo eu ia para um hospital. A gente ficava por 2 horas, né, por semana. E a gente ficava justamente na ala das crianças e podia ficar. E nós ficávamos lá responsáveis pela brinquedoteca. E era incrível, assim, as criancinhas mesmo
doentinhas, assim, você conversando com elas, brincava com elas, elas têm essa energia, né? Gente, é tia o dia inteiro, fala que eu tenho piolho. Tem um vídeo que ela fala, tô achando piolho no seu cabelo. Aí uma tia vem aqui me ver no escorregador. Aí, desce daí. Muitas E corre vezes pra cá, vamos brincar de esconde-esconde. É assim. nem E aí, parece, tem né? esse Que vídeo? estão Nem passando, que parece, estão sim, passando. nem Tem- parece. O vídeo do piolho, eu tenho, ai, tá lá fora. Eu tenho. Ela penteando meu cabelo, falando que era cabeleireira e falando que eu tava com piolho. Achei um piolho em você. Legal. E Kelly, como começou, assim, o início da Abrace, assim, você sentiu que deveria... Então, Rudolf, eu sempre fui muito voltada para essa coisa social, de ajudar as entidades, instituições. Eu acho que tudo que a gente faz em torno de se doar é pouco para ajudar o próximo, entende? E aí eu não entro numa causa específica, eu entro em qualquer causa. Você vai ajudar um idoso a fazer qualquer coisa, você vai numa casa de crianças carentes, um abrigo, o que seja. Você ajudar o próximo é tão bom, você faz mais bem para você do que para o outro. Eu tenho isso comigo, sempre tive. Óbvio que eu tenho isso de um lado familiar muito forte. Meu pai, ele era voluntário de uma OBS em São Vicente há mais de 30 anos. Então, acho que eu puxei um pouco isso dele. Esse negócio de ajudar, assim, gratuitamente. Ele se aposentou e foi ajudar esse posto de saúde. E, inclusive, o primeiro atendido da Abrace, meu pai que encaminhou desse posto. Né? Falo com muito carinho porque ele ficou desenganado e ele faleceu tem 2 semanas. Ficou 10 anos conosco. E o que acontece? Eu acho que a gente sempre quis se ajudar. E eu trabalhei sempre na iniciativa privada, né? Sempre ali e sempre buscando quem trabalhava comigo no escritório para ajudar. Ai, no Natal, vamos pegar uma instituição ali para apadrinhar crianças e tal. Eu sempre gostei. Só que assim, eu trabalhei numa instituição há pouco tempo atrás e era atendimento para câncer, né? Adulto e crianças. E eles faziam esse trabalho assistencial, né? E eu assim, lógico, eu perdi pessoas da minha família para o câncer, né? Tem uma pessoa que me ajudou a fundar a Abrace também, que perdeu pessoas da família dele também para o câncer. Rafael, que também deve estar assistindo, mandou aqui um abraço para ele. Me ajudou muito, ajuda até hoje. E eu convidei ele para esse projeto, porque assim, teve um consultor dessa empresa que eu trabalhei que ele falou para mim, poxa, Kelly, você gosta tanto disso, você leva tanto jeito para isso, não sei o quê. Você devia pensar a respeito disso, né? De ajudar, de repente, aqui com uma casa de apoio, não tem na Baixada Santista, e realmente não tem. Aí eu comecei a pensar com carinho, eu falei, nossa, gente, verdade, aqui não tem uma casa de apoio, a gente começou a olhar isso. Eu saí dessa empresa, fui para São Paulo, o Rafael, inclusive, foi comigo. Nós fomos visitar o GRAAC, nós fomos visitar várias casas de apoio, Casa Ronald, Casa Hope, Casa Ninho, a gente foi conhecer como é que funciona isso, né? Qual o grau de responsabilidade que a gente poderia ter fundando uma casa aqui, porque não é fácil, é um desafio gigante, é de uma responsabilidade enorme. Você fundar uma casa de apoio não é como fundar uma empresa e você está dando tudo errado, vamos fechar. Não é assim. Você tem várias pessoas que dependem de você, né? Várias famílias que dependem de você para ter um apoio de qualquer coisa, gente. É uma coisa assim... É impressionante o quanto isso mexe com a vida das pessoas, né? Então, assim, eu voltei minha vida para isso, minha missão aqui. E eu falei, não, vamos fazer isso, não tem? Vamos fazer isso, vamos fundar uma casa que não consiga ser uma casa ainda para as pessoas morarem, abrigar, que nem em São Paulo, que moram na Casa Ninho. Quem apresentou a casa para nós foi uma mãe do Acre, que morava lá há 8 anos com a filha, que tinha acabado de fazer um transplante de fígado. A menininha tinha 3 anos. Então, assim, uma coisa impressionante. Eu falei, não, isso vai ser minha meta de vida. E a gente está há 10 anos aí. Então, para mim, é uma vitória gigantesca, assim, pensar que, nossa, 10 anos atrás eu pensei nisso. E a gente teve pandemia, a gente teve o 7-1 da Copa, a gente teve o impeachment da Dilma, várias crises no país rolou nesse tempo todo. Várias coisas que podiam levar a Abrace a ter fechado as portas, muitos momentos difíceis. Mas, assim, é coisa de Deus, eu acho, porque a sociedade ajudou muito, né? Os amigos, familiares, o Papai do Céu lá mexendo os pauzinhos para ajudar, porque a gente está aqui até hoje com muita perseverança, porque não foi fácil. A quantidade de nãos que a gente ouve no meio do caminho é também uma coisa que é desanimadora às vezes, mas eu nunca deixei acontecer isso, né? Porque eu pensava sempre nessas pessoas que a gente perdeu,
Eu tive uma amiga também que teve gêmeos que faleceram crianças. Esse caso até foi para um programa de TV do Wagner Montes, há muitos anos atrás, na Bandeirantes. Ela pedindo ajuda para os gêmeos. Teve uma pessoa que também faleceu na minha casa com câncer há muitos anos atrás. Então, assim, da família. Então, assim, é muito... Você pensa assim, fala do câncer, vamos falar do câncer. Ah, Kelly, por que o câncer? Como eu disse, eu sempre fui voltada a ajudar várias causas. Mas quando se trata de câncer infantil, a gente não tem resposta, né? A gente está falando de uma doença que acomete crianças que, quando tem que tratar um câncer, ela deixa de brincar, ela deixa de estudar, ela não pode ir para a praia normalmente, ela não pode entrar numa piscina. Tem várias restrições para uma criança com câncer. Infância, a gente não recupera, passou, né? Eu tenho crianças que eu cadastrei na Abrace que ficaram, sei lá, 5 anos sem poder jogar futebol. É muito tempo, sabe? Perde a infância, essa parte boa da infância. Sim, teve uma mãe que me ligou uma vez para mim e falou: Kelly, eu dei uns tapas no meu filho, tal, tal, tal. Eu falei: por quê, Maria? Ela falou assim: então, porque ele foi para a praia com os amigos escondido. Era um adolescente já. Eu falei: calma, não fica... Mas ele não pode, porque o porte, não sei o quê. Preocupação de mãe. Mas não é um absurdo você pensar que um adolescente não pode ir para a praia? Não é? Então, assim... E ele já vinha vivendo aquilo, sei lá, uns 3, 4 anos. Então, é uma rotina que você fala, meu, não merece. Não, pra que isso? Por que isso? Não tem resposta. Sim. Mas assim, eu digo que vocês são muito, muito abençoadas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho... na minha família, né? Eu já contei pra vocês. Sim. Eu tenho os 2 casos, né? Um que do meu pai, que ele veio a falecer por causa do câncer. E da minha mãe, que teve câncer e tá curada até hoje. Já faz mais de 20 anos. Tá velhinha lá, vai fazer 80 anos agora e tá super forte. Mas é muito importante a ajuda que vocês dão para as pessoas. Eu lembro uma vez, né, eu estava com 19 anos, né, quando meu pai estava com câncer. E eu me emociono, mas é porque assim, eu lembro que eu ia sempre estava visitando meu pai no hospital, foi aqui na Santa Casa mesmo, de Santos. E era muito difícil. E por vários momentos eu me sentia sozinho. E um dia que foi muito marcante para mim foi quando eu fui visitar meu pai. E tinha uma pessoa, um amigo, tava lá. Ele nem conseguiu entrar, né? Mas ele me viu na recepção. Eu vi ele na recepção. Ele falou: Rudolf, eu vim aqui para visitar seu pai e tal, mas por causa do horário não deixaram entrar e tal. E ele conversou comigo por 5 minutos. Mas eu nunca esqueci desse momento. Assim, para mim foi muito bom ter alguém que eu senti que se importava, né? Um apoio. Então, assim, eu imagino o trabalho de vocês é incrível, né? Que vocês fazem para as mães, né? Que estão passando por essa dificuldade. Faz muita diferença. Legal mesmo. Rudolf, você não pode se emocionar que eu me emociono. Eu sou chorona, eu tô sensível. Eu sou chorona, eu falo e choro. Ainda falei isso lá fora, falei, não posso chorar, não posso. E é verdade, esse apoio que a gente dá, qualquer um pode dar, né? Eu costumo falar assim, nossa, a gente faz tão pouco, as pessoas agradecem tanto que a gente faz tão pouco, né, gente? Eu falo, porque... Gente, quando você conversa com as pessoas, é quase impossível você conversar com uma pessoa que não teve alguém na família ou algum amigo que não teve câncer. Sendo fim feliz ou triste, é quase impossível. As pessoas conhecem alguém e a gente sabe que é uma doença silenciosa, é uma doença traiçoeira. A evolução é uma coisa, às vezes, tão chocante, né? Vamos falar do caso atual que estão falando muito agora, que é a Preta Gil, por exemplo, né? O que ela passou e a mulher já está passando de novo. Então, assim, é muito cruel. Então, eu falo por mim, né? Eu tive 2 tios que depois da fundação da Abrace faleceram de câncer, mas a minha família é enorme. Quando esses meus tios descobriram a doença, veio todo mundo atrás de mim, parecia que eu era médico, oncologista, especialista, vieram falar comigo como se, né? Algumas pessoas da família, eu falei, não, só tinha palavras de esperança, porque independente do desfecho da doença, do tratamento e do que fosse acontecer no futuro, eu acho que a gente só pode olhar com olhos de esperança para isso. E a gente só pode passar para o outro esperança, porque a gente não sabe, o futuro é incerto.
né? Eu nem sei quantas crianças eu vi se curarem na Abrace e, na sequência, adoecerem novamente e falecerem. Né? Isso é uma coisa que, sinceramente, 10 anos atrás, quando eu pensei em fundar a Abrace, quando eu convidei o Rafael para isso, eu vou confessar, eu não pensava nessa parte difícil de estar convivendo com essa doença, com as crianças passando por tudo isso. É muito difícil. É muito difícil. E às vezes a gente percebe que tudo que a gente pode fazer é dar um abraço na mãe, né? Acolhimento. Faz diferença. Uma conversa, Muito, um café. É o irmão que está ali sem aceitar, vamos falar com o irmão, vamos dar um apoio, vamos encaminhar para a psicóloga, vamos passar com a terapeuta, sabe? A terapeuta é legal, ela faz um trabalho com as crianças lúdico, sabe? Que a criança está brincando com a terapeuta, né? Achando que está brincando, ela já está ali fazendo uma análise para falar com a mãe, para falar, olha, vai por esse caminho para a mãe. E precisa disso, né? Muitas vezes a mãe nem sonha que podia um dia ter esse apoio vindo de um lugar que, né? Poxa, não é um convênio médico, não é pago, nem nada. A gente está ali para apoiar, para acolher. Às vezes só precisa desabafar. Poxa, Kelly, estou passando por isso, você acredita? Falo com muitas mães. Hoje eu tenho a Rita que está me ajudando demais. Mas no início era muita mãe me chamando no WhatsApp, falando, olha, porque o fulano vai fazer uma biópsia que apareceu não sei o que no exame, agora de novo. Olha, não é o que a gente mais ouve? Não, olha, estava tudo bem, mas na remissão voltou lá para fazer exames e consta uma alteração de não sei o que. Essa situação dessa tensão, né, das mães, quando vai num retorno, né, no caso do acompanhamento, e dá alguma alteração em algum exame, já é uma coisa que pode não acontecer nada, mas elas já estão super preocupadas. Já É um alerta. E só de ter que fazer o exame já preventivo Isso, já também é um Quando nervo. chega perto para fazer os novos exames, né? Que de tempos em tempos eles refazem os exames. Sempre tem aquela tensão antes. Qualquer febre que dá, já a mãe fica Sim. como? Então... Fotos de termômetro, várias fotos de termômetro. Fotos de termômetro. Kelly, tô aqui, olha, tem que esperar. Não, olha, porque... E a gente se coloca no lugar, né? Ter empatia nesse momento também é importante. Eu tenho filha, você tem filho, você tem filho. Sim. Então, assim, a gente tem essa preocupação. Poxa, no lugar dela, como eu faria? Não, eu vou falar para ela o que eu gostaria de ouvir. Acho que parte desse princípio. E é o que a gente tenta fazer como acolhimento, é o que eu passo para quem está lá comigo. Nada de tristeza. Você tem problema? Vem passar um dia aqui na Abrace. Você não tem problema, Não você tem vai problema. perceber isso. A gente não tem problema diante disso. Então, assim, vamos tentar olhar com olhos de amor mesmo, de olha, vamos ajudar. O mínimo que a gente puder fazer é tanto para outra pessoa. E para as crianças, então, que chegam ali com um porte, acabou de tomar, sei lá, né? 4 horas de quimioterapia, chegar lá e quer pular no playground, é inacreditável. É, porque geralmente aqui meu mexe, né? Não, às vezes eles chegam assim, Meio sabe? fraquinho. Meio fracaidinho, mas você abre o portão, eles olham o playground, tia. Eles olham ali A e falam, gente que "Ah, tem isso aqui filho- Dia de eu vou me chuva. esforçar pra isso aqui, né? Dia de chuva é terrível, porque a gente tenta segurar o máximo, mas sempre alguém acaba se molhando. Não é? Sempre. Não, a gente Aquele fica escorregador fica criança, com né? medo Criança por tem uma eles. A gente atividade, fica, né? Sim. Calma, Bernardo, calma, né? A gente fala, É. o Bernardo é mais afoito, né? É um barato. Então, assim, quando a gente vê essa alegria diante de tudo que está se passando, que às vezes muitos não entendem, né? Nem o que está passando com eles. Os pequenininhos não entendem. Eles sabem que estão ali, que estão fazendo alguma coisa, que estão beliscando eles no braço, que está com um negócio aqui que não pode tirar, que nem chegou um atendido outro dia que falou, olha, tia, eu vou tirar... Como que ele falou? Semana que vem eu vou tirar Semana o que vem eu vou pote. tirar o porte. Aí a gente falou com a avó dele, falou, não, Kelly, não é semana que vem não, talvez lá em dezembro. Ele tava Já tava achando que era. ele tava animadão, né? Sim. E Isso tudo por causa não. da praia. Ele queria ir pra praia. Ele queria ir pra praia. Então, assim, aí você vê, né, como é que funciona a cabecinha deles. Ele, inclusive, é atendido pela terapeuta. E aí a gente vai ali aprendendo com eles, porque a gente só aprende. Eu costumo falar assim, é um aprendizado novo a cada criança, porque a maneira como eles lidam com esse tipo de coisa, como encaram. A gente está agora numa situação nova, porque a gente comentou com vocês sobre o Vitor, adolescente, que está em tratamento, e ele é um alto astral fora do comum, E Né? isso, Família toda mas isso deles. da família toda. dá diferença, isso, assim, pro tratamento? Faz diferença? A pessoa... Eu De imagino alto que astral? sim. Nossa, para você ter uma ideia, o Vitor, a gente foi ontem, inclusive, na Santa Casa, para assinar para ele retirar a medicação, não foi? Uma correria. Ele ficou anteontem, eu acho que,
Quanto tempo? 2 Ele horas? ficou, acho que anteontem ele ficou amanhã, a partir da manhã e ontem o dia inteiro. Ele ficou a parte da manhã anteontem fazendo a químio e ontem o dia inteiro. Então ele tinha que levar ainda uma medicação para casa. Só que como ele é menor de idade, ele não podia assinar para retirar. E a mãe pediu pra gente ir lá, né, no hospital para retirar, para assinar para ele retirar. Ele tava meio baqueado, mas ele tava rindo. Sim, eu perguntei pra ele, Que Vitor, bom. se você tá bem? Ele falou assim, tô meio assim, mas daqui a pouco eu tô melhor. Gente, é fora do comum Não, isso. mas ele é demais. Né? Ah, igual aquele não é, filme lá, né, que a gente tinha falado do negócio das estrelas lá. Culpa das Culpa das estrelas. Estrelas. Gus, Estrelas. Isso. É o Gus, é o Ele Gus. lembra muito ele. Lembra muito o Gus, da Culpa das Estrelas. E a gente aprende. Isso é realmente uma coisa que você olha pra isso, tem como você reclamar de alguma coisa? Você consegue? Ele Ah. leva o tratamento mais leve. Assim, eu tô passando por isso, mas tá bom, vou viver minha vida do jeito que eu posso viver. Sempre com um sorriso enorme, um carisma. Ele tem. Ele é um querido. Ele é um querido. Ele e a mãe também. Sim. Ele é a mãe, A mãe é demais também. Isso. E é assim, um leão por dia, porque ele tá em pleno tratamento. Ontem mesmo eu estava conversando com a mãe, ela falou que ele emagreceu 2 quilos, ele não pode emagrecer de jeito nenhum. Então a gente já tá voltando para o suplemento ele. Então, quer dizer, é isso, a rotina é essa. E vocês ajudam com a suplementação lá também, Sim. né? Sim. Até um ponto importante, assim, que a gente convida aí, tem muitos empresários que assistem, né, o Hora do Pod, e a gente convida vocês poderem conhecer o Abrace e poder ajudar. Ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Com certeza, toda ajuda é bem-vinda. E vale a pena, viu? As crianças, os adolescentes, as famílias precisam muito. Toda ajuda vinda de qualquer lugar é bem-vinda mesmo, porque cada um tem uma necessidade diferente às vezes. A gente fala, a gente apoia com suplemento. Às vezes um precisa de um suplemento específico, o outro precisa de outro. São suplementos de alto custo, às vezes, né? Que são refeições completas. A gente Às vezes fala é mais de uma lata por mês. mais de uma lata. Às vezes é uma lata por semana. Sim. Né? Essa lata, esse suplemento, ele É como se fosse um leite. É um milkshake. Dá pra Você mistura na água, né? Tem um que é na água e tem um que é no Tem um leite. que é né? na porque às vezes a água. criança não consegue se alimentar normalmente, Não tem fome, não tem apetite. E isso supre. E tem uma alguns nutrição. que substituem uma refeição. Isso. Então ele segura um pouco, né? E fora que ajuda a ganhar o peso também. Recuperar o peso. Ou não perder. O mais importante, O mais não importante, perder. não perder. Exato. A gente já teve atendido com primeiro grau de magreza. Precisava recuperar o peso urgente. Graças a Deus ele está ótimo hoje, o Fabinho. E a gente ficou numa batalha muito grande porque o suplemento que ele precisava era um dos mais caros. E a gente pediu ajuda para todo lado. Conseguimos aí ajudar ele bastante. Ele recuperou o peso, hoje ele está bem, está em remissão. Mas, olha, foi complicado, porque ele consumia realmente uma lata por semana. Então, era bem difícil, porque ele não tinha fome nenhuma mesmo. A quimioterapia afetou muito ele. Então, fora isso, tinha os sintomas, né? Náusea, vômito, que aí prejudica mais, né? A pessoa já está magra e não pode perder peso. Não come ainda, põe Né? pra fora o Então, quer pouco que dizer, é um desafio, mas a gente conseguiu ajudá-lo. E tem outros nessa situação. Então, toda ajuda é bem-vinda, seja como for. Kelly, e como as pessoas podem se envolver assim, então, com a Abrace? Olha, a gente recebe doações em espécie, do suplemento mesmo. Tem pessoas que compram a lata e levam pra gente. Ou a gente retira também. A gente pode Passa o retirar endereço, a gente também. retira. Se for aqui na Baixada, a gente agenda direitinho. A gente tem 2 meninas que atendem no telemarketing, a gente pede para fazer o contato, caso queiram, né? Fazer contato conosco no WhatsApp, elas fazem o retorno, agendam direitinho. Ou para retirar a doação da lata, ou para receber a doação em valor, né? Para a gente comprar a lata. Tem pessoas que ajudam com alimentos não perecíveis também para a gente montar as cestas básicas. Tem pessoas que podem ajudar também com cestas básicas montadas. Tem as fraldas também, que tem crianças pequenininhas, tem bebês, né? Então, quer Sim. dizer, a gente precisa de fraldas também. As pessoas podem doar roupas usadas em bom estado, calçados em bom estado, brinquedos em bom estado. Tudo é repassado para as famílias, desde que estejam em bom estado. Podem ser usados, mas em bom estado. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem adolescentes. Adolescentes vestem o tamanho de um adulto, muitas vezes. Então, às vezes, adultos podem doar roupas. A gente direciona para os adolescentes. As crianças também, porque às vezes a mãe tem 1, 2, 3 filhos, repassa a roupa de um para o outro. Né? Às vezes não serve um, mas serve no outro. Enfim, tudo a gente recebe esse pedido direto, né? Sim. De doação de roupas, de calçados. Sempre.
Então, quem quiser se envolver com a Abrace para ajudar, tem várias maneiras. Então, é só entrar em contato conosco e fazer a doação. Se quiser conhecer a casa, seja muito bem-vindo, porque a gente está de portas abertas. Sim. Também é só agendar o horário, a gente recebe, apresenta, mostra lá o espaço, conhece o trabalho. Tenho certeza que vão gostar. E como eles entram em contato? Nós temos um WhatsApp, pode falar? Pode falar, com deve. certeza. Depois também, aí você passa no final, a gente vai passar as redes sociais e tudo mais, Tá. Mas é importante... Então, a gente tem um WhatsApp que é 13, o DDD, 97411-1940. E aí, pode também ligar no telefone, que é o 13-3345-7800. Legal. Certo. E aí, a gente está lá à disposição. Todos Já os tem dias... os contatos, hein? Olha lá. Todos os dias, das 8h30 às 17h, nós estamos lá. Bacana. Rita, assim, conversando você já conversou com muitas mães, né? Quais a maior dificuldade que você pode ver, assim, que geralmente todas passam e não sei, a forma que elas podem ser ajudadas? Essa volta à rotina é a maior dificuldade. O que a gente trabalha mais é o acolhimento, né? Elas se sentirem acolhidas. Porque às vezes muitas, né, como a Kelly falou, elas estão solteiras, né? Não tem alguém em casa ajudando, estão sozinhas, né? Então o acolhimento é o principal. E essa volta à rotina, essa volta à escola, até a simples rotina de dentro de casa, é tudo diferente. Porque imagina assim, essa criança tá ali no hospital, que nem eu falei antes. E aí ele tá sem regras, né? Porque ele tá ali no tratamento. E aí ele chega em casa, começa aqui no dia a dia. Aquela mãe não tem coragem ainda de impor alguma regra ou alguma situação. E aí é isso que a gente também começa a ajudar. A TO também ajuda nessa parte. Um simples tomar banho, um simples escovar o dente, a voltar com a alimentação. E coisas simples. Coisas assim, simples, coisas simples. A volta à escola também, né? A volta à escola. As escolas, vocês sentem que as escolas elas têm esse preparo para a criança que está retornando, coisa desse tipo? Olha, tanto por parte das escolas, por parte também dos amiguinhos, né? Não sei se... a maioria é estadual que eles estão, né? Das crianças, também, né? Algumas mães, assim, as mães que eu tenho trabalhado, elas não têm tido dificuldade. Elas, muito pelo contrário, elas vão, elas conversam, elas têm tido um apoio. Às vezes é uma coisa burocrática de que nem essa outra criança teve que mudar de horário, tudo, mas conseguiu. Eles fazem um esforço, então, para ajudar as escolas. Sim. Legal. Às vezes tem que ter uma integração, né? Porque as crianças, o que acontece? E Muitas perde um vezes, tempo, né? Perde um tempo. Perde. E a socialização é diferente, né? Porque a criança, ela ficou ausente ali. Às vezes, quando volta, tá na metade do caminho já, né? Já passou-se, sei lá, um bimestre, um semestre. A turma já tá enturmada mesmo. Então, quer dizer, essa criança tá chegando, tá sendo olhada um pouco diferente. Mas isso aí, geralmente, os professores ajudam, coordenadores da escola. A gente tem também... Eu percebo, assim, que a terapeuta, por exemplo, ela lida muito com essa situação de comportamental das crianças, né? Porque eles são tratados muito tempo como vítimas mesmo, né? Porque estão naquele momento doentes, então muitas vontades são feitas, então muito é tratado assim com proteção para a criança. No momento que elas estão na remissão e a vida está voltando ao normal, isso é um pouco existe essa mudança, né, Rita? Então, as crianças não tem mesmo... tanta cobrança, né, pra criança enquanto ela tá em tratamento. Aí vai voltando a rotina, as cobranças vão começando. As crianças não estão muito Às vezes eles estão né? muito tempo longe da escola, não querem voltar a estudar. Aí acontece alguma coisa na escola e já não querem ir mais. Então ajuda muito. É muita coisa envolvida. É muita coisa. A cabecinha realmente precisa de um apoio, porque é difícil. Às vezes a mãe não quer que a criança vá pra escola. Isso. A mãe não quer, porque ela quer ficar... porque ela quer ficar... Mas é porque tem medo, às vezes, de acontecer alguma coisa. Tem a super Sempre proteção. vai ter aquela proteção. Psicóloga, né? A terapeuta também. As duas. É um trabalho meio conjunto, assim. Porque tem isso, a gente não tem nem como falar que não, porque esse mundinho que eles vivem, às vezes, de rotina de hospital, é aquilo, né? Quando a internação fica muitas vezes no hospital, num quarto com outra mãe, outra criança, né? Tem aquele tempinho ali para brincar na brinquedoteca do hospital, que é, sei lá, de meia horinha, uma horinha. E tá interagindo só com aquele pessoal do hospital.
E aí, quando sai, vai para casa, fica um tempo só em casa. Quando vai voltar para a escola, é muita coisa, né? É muita informação, eu acho. E aí, a mãe também tem a coisa de preparação de separar, né? Da cria ali. Tava muito tempo junto, né? Sim. Então, fica aquela proteção. Ai, será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa, né? Fica uma coisa... A gente fica ali, não, deixa, uma criança, mas tem que soltar. A gente vai apoiando para que a vida volte ao normal. Mas a gente entende a dificuldade desse processo na cabeça das mães, né? O psicológico fica abalado. Como a gente falou, deu uma febrinha, pronto. Pode ser uma virose, pode ser qualquer coisa. Ela já Mas fica, já elas linkam com essa Sim. questão aí. Ficam A primeira super coisa que preocupadas. perguntam é, meu Deus, será que voltou? Até porque os médicos falam, deu uma febre, traz para o hospital. Os próprios médicos oncologistas falam. Durante o tratamento de câncer, qualquer coisa. Porque deu febre, queira não queira, é um consultar. alarme, né, do Sim, corpo ali, né? Então, a gente percebe que tem isso, né? Desse cuidado excessivo, assim. E deve ser difícil, né? A gente fala... Eu me coloco no lugar, penso, deve ser difícil. E a gente tenta dar esse suporte para poder entender, olha, a vida voltou normal, você tem que buscar esse entendimento, né? Que voltou normal, inclusive para você. Vai voltar a trabalhar, vai voltar para a vida normal. É um processo lento, mas é um processo. O que vocês podem falar por uma mãe, para a família, que descobre hoje que a criança está com câncer? Seja forte, não desista, não perca esperanças, não se entregue, né? Porque esse diagnóstico não é fácil para ninguém. Mas muitas pessoas olham já com um olhar negativo para isso, né? Como uma sentença, né? E muitas vezes não é. É aquela coisa, a tempestade, né? Sim. Eu tenho que pensar que é um período. Você vai Exato. passar por aquilo, mas tem que ter força para passar. Porque uma mãe com uma criança, eu penso assim, a gente quando vê um adulto, quando a gente sabe de um parente, um mais velho, né? Pessoas mais velhas, já é difícil. Imagina você ver um filho. Um filho realmente é algo que nem sei. Então, assim, o que a gente pode dizer é siga lutando. Você tem muito mais a aprender com o seu filho. Muitas vezes, eu escuto isso de várias mães, que eles deram mais força para a mãe seguir do que ela para o filho. Isso várias mães, foi meio que unânime, assim. Eu já conheci mais de 80 mães ao longo desses 10 anos. A maioria delas falam a mesma coisa. Kelly, eu tive muito mais força do meu filho durante um tratamento do que eu dei força para ele. Às vezes a mãe tá abaladíssima. E a criança tá ali, ó, brincando de um Brincando, jeito que você não rindo. imagina que ela A mãe tem tá alguma triste, ele coisa. fala, mãe, não fica assim, porque você tá assim. Sim, Né? sim. É uma coisa assim que... Então, assim, não ficar triste, não transparecer isso pro filho, não se abalar tanto, entender que, poxa, o câncer infantil, ele tem cura. Aquilo tudo que a gente ouve falar e que você entra lá, de repente, no site do INCA, que 80% a 90% de cura pro câncer infantil quando você tem o diagnóstico precoce, é verdade, isso acontece. Então, o índice de cura é altíssimo. Até foi mencionado, né? Você estava numa palestra? Foi o Kleber do Rotary até falou pra gente fazer essa pergunta, né? Que a gente ajudou no Instituto Ronald McDonald, Que legal. o Mac Dia Feliz. Sim, A gente- agosto agora, Isso, a gente conseguiu vender 1.500 tickets né? Ai, que legal. para ajudar as crianças, Sim. o Instituto Ronald McDonald, né? Sim. E, por consequência, o que a gente fez também? Os 1.500 tickets, ao invés da gente dar para a pessoa que comprou, não. A gente pegou esses tickets e trocou pelo Big Mac e deu para as crianças carentes. Que legal. Então a gente fez duas ações Ajudou legais. Caramba. Além de- Ajudou duas vezes. Além de estar ajudando o Sim. Instituto Sim. contra o câncer, aí a gente ajudou também as crianças, porque teve crianças que nunca tinha ido no McDonald's, nunca tinha Nunca comido comeu. lanche. Caramba, olha que Foi legal. sensacional, foi Fantástico. sensacional isso daí. Eu imagino. E lá eles falaram que 80% das crianças, quando Sim, foram descobertas. descobrem logo no início, são salvas. Sim, sim. Só 20%, assim, que quando aqui não, mas 80% são salvos. Então é bom fazer a prevenção. Sim, sim. É que aí eu falo pra mim mesmo, igual, meu pai faleceu de câncer.
Aí falam, olha só, com 50 anos tem que fazer exames, tudo. Fazer antes até, Não, né? então, com parente que já teve e tal, com pessoas que já teve parentes, assim, tem que fazer 10 anos antes. Aí o doutor Matheus que veio aqui, que ele é urologista, Ele falou, cobrou, né? você tá 10 anos atrasado. Aí, você tá 10 anos... Mas você foi fazer os exames, né? Aí eu Agora, fiz os exames, legal. fiz o primeiro exame, tá tudo certinho. Aí tem que fazer os outros exames só mas o principal lá, que eles falaram que é o principal, já deu tudo certinho. Mas o doutor Matheus, né, que faz a cirurgia do câncer de próstata, ele até mencionou, se eu não me engano, acho que é 98%, se eu não tô errado, mas acho que é isso que ele mencionou, que quando, nesse caso, o homem descobre no início, Né? Ai, O que diagnóstico legal. precoce tem É cura. absurdo, Olha, é 98% é muito É grande. muito grande, é. Mas E- assim, e você 10 fica anos mas atrás- você fica com medo, igual, tipo, por que que não, Jean, por que que você não foi antes? Porque é o medo de descobrir que tem. Mas não É, pode fica ter esse com aquilo, né? Então, mas aí que tá, não Mas pode ter isso esse que é medo. ruim. Porque se Isso- descobre no e o início, pi- resolve. E é pior, Resolve muito mais E é fácil. pior igual, se descobrir antes, 98% de estar curado. Se Mas descobrir aí vai falar- depois, aí vai a falar, parte Você não Ah, quer daí já- descobrir, não você vou não descobrir, não. quer. É verdade. É contraditório, né? Sim, é difícil. Porque a gente tem receio de descobrir algo, mas a gente não pensa que, pô, se eu descobrir agora, é a chance de eu viver mais. É porque, igual a Jennifer falou, parece que é uma sentença de morte. Câncer Sim. já morreu. Sim, Acabou. e Não às tem acabou vezes sua não. vida. Não. Sim. É que a gente ouve todo dia, né? Vamos analisar aqui. A gente vai falar de artistas famosos, celebridades. Quase todo dia a gente vê ou na internet ou na TV uma notícia de que não sei quem famoso faleceu. Do que? Câncer. Não é isso? Mas a gente também tem informações sobre a cura. E eu acho que quanto mais for falado sobre a importância da diagnóstico precoce Com e certeza. as remissões, o tratamento, é melhor, porque perde um pouco esse medo do diagnóstico em si e as pessoas procuram mais. Então, mas os Mas sabe o se que você for acontece? ver- O que eu percebo, Jennifer, que é assim, hoje em dia, infelizmente, é como eu tô te falando, assusta mais que você ouve mais falar de fulano que morreu de câncer, mas que luta há tantos anos, do que você ouvir mais as pessoas falarem, olha, vai fazer exames, porque o diagnóstico precoce cura. Você não ouve tanto as pessoas falar sobre fazer verdade. exames, sobre diagnóstico E precoce, quantas- quando você ouve falar que as pessoas morreram, que estão lutando. E quantas notícias a gente tem, olha só, a pessoa sensacionalista mesmo. Tal pessoa Então. se curou do câncer. Isso. Não tem esse Não sensacionalismo. tem, não. Agora, fulano tal descobriu. pessoa descobriu que tá com câncer. Ou que É faleceu. sensacionalismo. Sim. É, a Agora, princesa lá isso de causa Pessoa, medo. olha só, tal pessoa É. se curou do câncer. Aí ia Parece dar que, esperança. parece que não é uma notícia interessante, né? Falar da cura. Não é. Mas Então, ia dar esperança para as pessoas. ia dar mais esperança. Mas você mencionou até da Preta Gil, né? Que, Foi. Mas Agora, eu né? cheguei, Agora mas eu vi a recente. entrevista, ela tá bem assim, Tá cheia de esperança. Eu acho que forte, isso é bem importante, positiva. né? muito. É muito até porque o caso dela foi tão sério, né? Parece que ela descobriu já meio avançado, tratou, graças a Deus, né? Tá bem, ficou bem, entrou em remissão. O fato é que em 6 meses parece que voltou em 4 lugares diferentes do câncer dela. É muito pouco tempo para uma evolução tão grande. Eu acho que no caso dela foi metástase, né? Acho que sim. Imagina, é uma coisa assim de parar e se pensar. Mas é uma pessoa que está ali, está fazendo exame direto, né? A gente vai falar em 6 meses, poxa, ela foi 5 meses e estava ali, tudo ok. No 6º mês que descobriu. Então, quer dizer, está lutando novamente. Uma pessoa que você vê perseverante, forte, está ali passando muita esperança, que vai batalhar. O segredo é não se entregar. E fora né, o Pedro? processo também, né? tá. O processo Sim. do ano passado, né? É. Que foi muito difícil, ela expôs, né? Tudo que aconteceu com ela. E mesmo assim, ela tá lá firme e forte. Foi É. de admirar. rotina, né? Foi de rotina. Foi de rotina, né? Foi de Que rotina, ela foi só o descobriu. susto. Então, assim, e aí você vê quanto destaque deram para essa notícia. Da cura foi a mesma coisa? Não ouvi falar da cura. Eu achei que Quando ela ainda teve. tava em tratamento, mas assim, em tratamento agressivo. O tratamento agressivo, não que ela tinha entrado em remissão. Por exemplo, ó, vamos citar outros famosos. A Simone, a filha do Roberto Justus. Parece que estão em remissão, estão Sim, curadas. sim.
eu fui fuçar, juro por Deus, eu fui fuçar na internet pra saber a situação delas duas. Porque eu falei, nossa, eu nunca mais ouvi falar delas. E elas estão bem. Elas estão bem. Quer dizer, pouco se noticiou da cura delas. Então, é isso que é complicado a mídia, Não né? é? Eles falam quando acontece, mas a parte cura, boa a parte lá boa da... não é tão noticiada. Se é pouco, devem falar em algum momento. Mas não dão tanta ênfase assim, não é Eu tão sensacionalista. eu como lembro ele do falou. Giannichini que foi falado. Que Ah, o ele se Giannichini curou, também mas eu tá eu bem, lembro né? só ele. A Giannichini é especial. Vou falar pra vocês que quando... Não, deixa eu falar por que é especial. O Giannichini, quando a gente foi visitar o GRAAC em São Paulo, vocês já foram no GRAAC? Não. O GRAAC, ele tem uma ala de radioterapia com o nome de Giannichini, que foi, inclusive, deram um nome porque ele ia lá visitar frequentemente as crianças com câncer. E aí, naquela época, estavam fazendo um anexo maravilhoso. O GRAAC é muito referência, né? Então, assim, estavam fazendo uma ala especial e tinha um aparelho muito moderno chegando de radioterapia e essa sala aí, esse aparelho, tudo, estavam batizando com o nome dele. Eu achei muito legal porque ele tinha acabado de ser curado. Então, assim, poxa, imagina o peso disso, né? E ele vive fazendo propaganda. Ele, na Casa Ronald de São Paulo, tem uma parede de mãozinhas. Os famosos, quando vão lá, eles registram as mãozinhas nessa parede. E tem vários famosos lá. Maurício Matar, tem o Giannichini, tem vários famosos lá. Então, assim, é legal que isso é um incentivo, né? É uma baita de um apoio, né? Muitos Legal. deles que tiveram câncer, inclusive. Então, assim, esse apoio é legal, né? Você pegar uma imagem de um famoso que, poxa, lutou, venceu. É isso que tem que passar, né? O cara, além de ter vencido, o cara, poxa, ele foi lá, ele viu os outros com olhar de, né, tô ali, tamo junto, já passei por isso, sei como é. Poucos você vê fazer isso, poucos. Verdade. Por isso que eu falei que é especial, tá, gente? Eu acho legal quando eles têm isso de poxa, passei por isso, tô aí, tô junto, você tá muito aí, né? Porque é isso, gente, é saber da realidade como é, e que não é fácil e que tem que passar isso de esperança mesmo. Porque é um diagnóstico muito difícil, Sim. né? E as crianças se curam, de fato. As crianças, elas passam exatamente isso que a Kelly falou. Você vê a criança, mesmo ela doente, mesmo ela batida, ela quer brincar, ela quer levar você pra você ver o desenho que ela fez, pra você fazer alguma coisa com ela, comer alguma coisa. E é isso, você vê a esperança nelas. É, tem muito de coisa boa, assim, deles não se abaterem, de passarem por tanta coisa difícil. Você fala, meu Deus do céu, eu sou um inseto mesmo, porque eu tô com medo de tomar uma agulhada ali, tomar uma tira, fazer um exame de sangue. Essa criança passou tanta coisa. Chega mostrando o curativo Então, ativo. vamos fazer o seguinte, então contem uma história de alegria, assim, né? De que a pessoa Vitória. de vitória. Eu sei que com certeza tem tem muitas, né? é. Tem os desafios, assim, mas alguma... Vocês Que lembrem agora. impactou, assim, uma emocionante pra... Uma história de vitória. Do Gui? Ai, são tantas. Pra mim, o Cassiano. Então, Mas é porque eu Não, é tive só uma, é contato. só uma, só uma. Então, Mas se tiver umas duas aí, pode não, contar. você fala que você tem detalhes. Você fica Fala- falando. Conta aí do de- Cassiano. E é mais Cassiano. recente. O Cassiano é mais recente. o ano passado, ele tava com muita dor de cabeça e foi diagnosticado, né? Foi fazer uma... Qual é o nome do exame? Ressonância? Acho que não, Não, foi PET scan, ressonância. não foi o PET que ele fez? Não. Ele Foi fez um exame o- de imagem e constou que ele tinha na cabeça, um câncer na cabeça. Ele parou de andar em pouco tempo, ele ficou cego. Os médicos falaram que ele não ia voltar a andar e nem que ele voltaria a enxergar. E ele saiu andando do hospital, enxergando. Ele tem, Nossa. claro, ele ainda tá em remissão, isso foi Sim. ano passado. Mas quando ele foi esse ano, no comecinho, andando lá na Abrace, ele contou isso. Nossa, ele é Ele é um de se milagre. admirar, ele é um Nossa. milagre. Ele é um milagre. Tudo que ele Em passou. quanto tempo, assim? Isso foi em agosto do ano passado, né, Kelly? Foi em Foi em- agosto. então, Foi em um agosto, ano. foi recente. Um ano. Tem um ano agora, mas quando eu conversei com ele, foi em março? Mas que ele Acho que foi foi em março. diagnosticado e... Em agosto. Aí as cirurgias que ele fez foi tudo do final do ano, do meio do Passado. ano pra cá. Caramba. Ele já tinha sintomas bem antes, meses antes e Isso. tal, mas ele não tinha o diagnóstico. Quando ele teve o diagnóstico, ele passou por cirurgias, tem Sim, cicatrizes sim. enormes na Na cabeça. Né? Ele, inclusive, na festa de Natal do ano passado, lembra quando ele chegou? Ele chegou, a gente ficou. Ele chegou, veio do hospital com uma cicatriz na cicatriz gigante cabeça. na cabeça. A gente ficou assim, meu Deus do céu. O Bernardo é outro, né? Sim, verdade, o B. O B é um milagre. E
E aí a gente ficou o Cassiano. Mas assim, sabe aquele adolescente? Ele é adolescente. E os adolescentes acabam que eles mexem mais com o nosso coração, porque o adolescente ele se abate mais. Ele se entrega mais. E perde essa rotina, né? Assim, de amigos, passeio, essas coisas. Se fecha, não quer tirar foto. Eles têm esse comportamento, né? Muito Gabriel. Sim. Eles têm esse comportamento de se fechar, de se entregar, de ficar triste, de não querer muita conversa. Então, quando a gente vê um adolescente como o Cassiano, como o Vitor, que, nossa, explode alegria, gente, por tudo que passou. Eu falei, gente, é um tapa na minha cara, né? E literalmente. a fé, né, também, a fé. A fé é demais. Cassiano tem uma fé inabalável. É. Entendeu? Ele sabe que ele é um milagre e ele fala isso com convicção que ele é um milagre. Ele fala, é de uma força... Nem sei. Sim. E acho que quando ele fala, dá uma luz, assim, né? Não, então, ele me mostrou uma foto dele no centro cirúrgico, a mãe dele pediu pra mãe dele tirar uma foto, né? E tá a porta e aquele redondinho, sabe? E ela tirou uma foto dali. Em cima dele tem uma luz. Olha. Só que não tem motivo pra aquela luz estar ali. Ela não tirou foto com flash. Não tem nenhuma lâmpada próximo. Mas tem um fecho de luz em cima dele antes dele entrar pra cirurgia. Ele fala que ali é o anjo. Sim, que é o anjo de Deus que tava acompanhando ele, porque ele ia fazer a cirurgia. Quando ele viu a foto, ele ficou, né? Nossa, achou maravilhoso. E depois de tudo que aconteceu, ele tem a convicção que foi Deus que salvou ele e a gente acredita também. Foi. Legal. Sim. Foi. O Cassiano, nossa... Realmente, ele falando da própria história dele é algo comovente, gente. Poucos deles eu vi falar da própria situação em tão pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Que falasse assim, nossa, ele passou por isso tem 2 anos, tem 5 anos, não, tem 10 anos. Que quando ele me tinha falou meses. isso em março, foi em março ou abril. Foi, acho que foi. Foi. Eu falei assim, tá, mas quanto tempo? Ele, não, a gente descobriu em agosto do ano passado. Ele tava engordando, né? Ele tava. falou assim, tá vendo? Ó, tá engordando. Sim, ele pegou umas roupas aí, tá vendo? eu tô tá até apertado, gordinho. tia. Porque ele tava bem magro, as fotos ele tá bem magro, e aí ele engordou, né? Aí ele, eu engordei. A sacolinha de Natal dele já tava apertada. Sim. Já. Ele falou, nossa, ó, tá vendo, tia? Até que engordei. E também a parte do que ele não queria ir embora. Não queria ir embora. Ele não queria ir embora da Brás. Ele, mãe, vamos ficar mais um pouco. Aqui é tão gostoso. E eles ficaram lá, passaram a tarde com a gente. Foi uma troca incrível. Eu nunca vou me esquecer do Cassiano. Uma situação tão complicada, né? Mas isso é bacana, porque vocês dão um ambiente acolhedor, né? Isso... ele estava morando num cômodo só com a mãe. Né? Eles alugaram... Na verdade, eles não são daqui, eles são do Nordeste. Então, eles vieram... para tratar e estavam morando ali na zona noroeste num quarto cozinha, uma situação bem difícil mesmo. Foi um caso, inclusive, que a assistente social da Santa Casa entrou em contato comigo para ele morar na casa, né? Eu nem sabia se tratava do Cassiano na ocasião, mas porque precisavam muito, porque a situação era um pouco insalubre, né? E aí ele ficou internado, acabou que internaram ele para o tratamento, ele ficou bastante tempo internado no hospital, até fazer essa cirurgia e tudo mais. E quando ele veio para assim, não queria ir embora. Não. Né? Não queria ir embora. Não, vamos ficar aqui. Porque ele falou, fica eu e minha mãe, assim, olhando pra cara do outro o tempo todo, porque é um cômodo só. Jogando dominó Uno. E é isso aí, tia. Sim. Ele falou assim, é muito engraçado. Nossa, mas foi... Ele é um amorzinho, nossa. A mãe também, uma guerreira. Nossa, assim, a mãe dele... Um dando força pro outro. Uma fortaleza, de fato. Porque passar tudo que ela passou num lugar diferente. Longe da família. Além disso, ela não tinha ninguém. E ficou longe da família, né? Sim. Longe de todo mundo. Não tinha ninguém aqui, ninguém. Ela falou, Kelly, não tenho ninguém aqui. E eu cansei de mandar cestas básicas para eles, para ajudar. Eu mandava o nosso motoboy lá levar, deixar na casa dela, porque até a condução às vezes era uma dificuldade. E às vezes a gente não... As pessoas não entendem que até a dificuldade financeira vem até num transporte, né? Uma condução de ônibus. Então, isso a gente facilita também para as famílias. A gente tem um mensageiro que é um amor também, o Israel. Israel, um abraço, hein? Você está vendo aí? E ele leva nas casas que a gente consegue entregar as coisas para facilitar isso para as famílias. E a Casa do Cassiano foi uma que a gente, graças a Deus, conseguiu ajudar. E as famílias precisam dessa ajuda mesmo, né? Porque em muitos casos vai a mãe que trabalhava vai ter que largar do trabalho para isso. cuidar. Às vezes fica só com o benefício do LOAS ou
algum outro benefício, que a gente sabe que também não é muita coisa, né? Mas às vezes é que consegue ajudar, enfim, uma pensão, que muitas vezes não é um valor lá muito alto, né? Quando a gente faz a triagem no cadastro, eu sei disso porque eu faço a triagem. Mas é um favor aqui, outro ali, de algum parente, enfim. A condição muitas vezes é essa. Tem famílias, sim, que, né, pai e mãe presentes, os dois ali, bem estruturados, né? Sim. Não são todos. Tem famílias que são bem estruturadas. O pai está presente, mãe, os dois trabalham, são ali guerreiros, dois, casal, tudo. É que uma maioria são mães solteiras, mas tem a família completa, famílias, né, que, né, os pais estão juntos. Aí Sim. fala do Isaac, né, Do pai Isaac, direto assim com a gente também, o pai presente. E é legal quando a gente vê dessa maneira, né, que a gente espera isso, né, que as famílias sejam assim. Mas muitas vezes a gente sabe que a mãe precisa mais, assim, quando é sozinha e tudo, e larga Quando o tem mais trabalho, filhos também. tem mais filhos, enfim. É uma situação complicada. Às vezes luta lá pelo benefício do LOAS e não consegue. É uma situação que dificulta também, porque a gente sabe que é um direito, mas muitas vezes a mãe não, alguma informação ali que não passou, não foi aprovado, enfim. Aí tem que lutar de novo pelo benefício. A gente tem até uma voluntária também, uma advogada voluntária que faz essa parte para ajudar as mães. Ela consegue entrar, então, com os papéis para pedir isso para aí. ajudar lá na Legal. Previdência, para solicitar o LOAS, porque, né, é um direito. E aí, enfim... Isso que é complicado, né? Às vezes tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que precisam e não são atendidas. E tem pessoas que não precisam e estão Tem, né? recebendo. Tem É isso. incrível, E né? a demora também, né? No processo. Demora quanto tempo, mais ou menos, assim, quando a advogada entra com a papelada e tal? Vocês têm uma ideia, assim, mais ou menos? Depende da época do ano, né? Tem os recessos. Ah, Tem os recessos, tem as pilhas de processos, que às vezes está lá embaixo até ir para cima, se a gente sabe Porque que demora é um num todo. tempinho. O LOAS é num todo, né? Eles não classificam, né? É um todo. Meses. Entra como auxílio doença. Mas aí então, todas mas- as Nossa, mas pessoas deveria que ser têm- diferenciado. Mas deveria isso ser daí, diferenciado, né? porque igual, Isso também tá varia comprovado, de município para município. tá comprovado lá com laudos, tudo, que ele está com o problema, tudo. Deveria passar na frente ou Sim. ser mais ágil, né? Não passar na frente, Sim. mas ser mais ágil isso daí, né? Então, dependendo do município, às vezes é. Mas dependendo do município. Tem alguns lugares que Mas tende a demorado ser mais mesmo. rápido. Acho que Cubatão é mais rápido. Tem alguns municípios que são mais rápidos. Mas, então, hoje, falando em município, então hoje vocês têm a ajuda da prefeitura Sim. na questão do Sim, do aluguel. do aluguel, folha de pagamento. Sim, da saúde, né? Ah, importante isso, então. Mas assim, né? Como eu falei, tem várias outras despesas que a gente precisa anualmente para apoiar essas famílias. Não são poucas famílias, né? A gente gostaria até de ajudar mais, mas é complicado, né? Porque, por exemplo, medicamentos a gente não tem como ajudar. Lógico que às vezes vai falar, o governo fornece. De fato, muitos fornecem. Mas nem todos, alguns Ou às vezes tá em né? falta, Não, então, isso que eu ia Isso. comentar. Tem alguns, no caso, a minha mãe, ela tem medicamentos, mas agora, para da idade, tem uma série de coisas. Tem a maioria dos medicamentos, o governo ele Sim, dá, mas fornece. tem um ou outro que falta. Falta, E daí né? a gente tem que comprar. É, E são medicamentos, os que faltam geralmente são os os mais mais Caros. os caros. mais caros. caros. É complicado É, isso, e as mães né? mandam receita pra gente, pra mim, e eu tento, às vezes multiplico no grupo de WhatsApp, pede ajuda para algum amigo. A gente tem associados que às vezes tem contato com um fornecedor, aí a gente pede apoio, às vezes mesmo em dinheiro, pede a doação, faz uma vaquinha a alguns amigos. Sei lá, divide o valor por 4 pessoas e tenta comprar o Consegue, remédio. legal. Mas é difícil, sabe? Ainda assim é difícil, porque você pede uma vez, você pede duas, mas ficar pedindo sempre, e a gente está falando de mais de uma mãe, 2 mães, 3 mães, e fica difícil ajudar todos, entendeu? Por isso que a gente fala, toda ajuda é bem-vinda, porque precisa. Cestas básicas, vocês doam muito, assim, por Muito, mês? por mês. Muito. Mensal. A Mensal. doação é mensal. E precisa ter mais. Por volta de umas 60, né? 50, Nossa, 60. bastante. Caramba. Bastante. Mas hoje vocês conseguem já essa quantidade, A gente está assim, conseguindo. pelas vezes empresas, que menos, tem ou vezes não? que mais. Não. É recurso próprio mesmo, né? E ajuda mesmo dos amigos e da sociedade civil mesmo, que está ajudando ali. A gente consegue fazer isso conforme vai. Que nem emenda parlamentar, a gente também recebe apoio. Só que sempre é no segundo semestre, às vezes atrasa um pouco mais. Mas também ajuda. Então, quer dizer, a gente vai fazendo o que a gente vai conseguindo para poder estar sempre melhorando o atendimento.
né? Emenda também ajuda a gente a deixar sempre a casa melhor equipada, fazer melhorias na casa, né? Brinquedoteca, os móveis, a gente está sempre melhorando ali para receber as famílias. Porque esse é o intuito, né? Tudo tá em condições para receber eles. E é isso que a gente tem para dizer, né? Olha só. A gente deixa eu falar que a gente está na campanha Dia das Crianças, tá? Nesse momento a gente está em plena campanha para apadrinhar as crianças. Então a gente está com o kit Dia das Crianças aí, apadrinhando eles com um brinquedo, um livrinho e suplemento. Então a gente está fazendo o kit. Para quem quiser doar em valores, esse kit fica em R$120. E aí pode entrar em contato conosco no mesmo WhatsApp, quem quiser nos ajudar. Tá? Só passando aqui, eu já esqueci da campanha. A gente está divulgando pelo telefone. É a campanha mais aguardada por eles, né? Porque vem brinquedo. Mais aguardada. Porque a gente tem a de inverno, mas vem uma roupa. A criança ganha roupa, fica super feliz. Mas É legal, roupa. Mas não é aquela Agora, coisa. a Dia das Crianças é Cria essa expectativa, né? Eles sabem que é brinquedo. E tem uns que falam, tia, aquilo lá que eu quero. Sim, hein? tem pedidos. Tia, eu quero como é que é? Eu quero um Blade. Nossa. Aquela a Nerf também. A Nerf. A arma, né? Eu esqueci o nome dele, o Raiden. É o Kayan. É o Kayan? É o Kayan. Pediu uma Tia, Nerf. eu quero uma Nerf. Isso. Tipo, tá bom. Super baratinho. E aí, rap? Boa, gostei. Uma forcinha aí pra gente. O Chico, os brinquedos também, né? Chicos também, estamos aqui. Abraça essa causa. Eu sei que já deu tempo, Já né? Mas é. eu queria só compartilhar uma escritura que acho que serve muito para vocês e para as pessoas, assim, até um incentivo de ajudar a Abrace, ajudar outras pessoas também. Tem uma escritura que Cristo, né, tá falando com os ensinando, né, alguns princípios. Daí ele dá um exemplo, né? Ele fala assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos, né, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, né, direi: em verdade vos digo que quando os fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Então acho que esse é o princípio que todos têm que levar, né? É de ajudar. Quando a gente está ajudando o próximo, tem essa luz e assim, a gente pode ser também uma parte do milagre na vida das pessoas, né? E eu tenho certeza que vocês são. Vocês abençoam muito. Como aquela história que eu comentei, né? Foi uma coisa simples que aquele meu amigo fez, de estar lá na recepção. Para mim, nossa, marcou até hoje, né? Já faz muitos anos. Então, assim que vocês fazem na vida das pessoas faz muita diferença. Obrigado mesmo. Obrigado. E vocês que estão assistindo também, vocês podem fazer diferença, porque vale a pena, né? Acho que a alegria que eu tenho certeza, né? Tem muitos desafios, mas eu tenho certeza que vocês chegam em casa e têm, embora muitos desafios, sentem essa alegria aí que, né? Com certeza. Agora, olha só. Já terminou, já passou o tempo. Tudo, Aí, né? ó, olha só. Só que eu tenho duas perguntas. A Jennifer falou aí, a Jennifer falou que ele ia falar, falou. Duas perguntas que eu sempre falo para as pessoas quando estão aqui. A primeira, deixe um recado para juventude. As três, uma As de cada três, vez. Quem uma vai de ser a cada vez, primeira? vai lá. Meu recado para a juventude viva bem. Plante com sabedoria o seu futuro. Tá certo. Só isso. Viva pleno, um dia de cada vez. Perfeito. Bem psicóloga. Aproveitar. Eu, mais nova de todas. A vida é uma só. Aproveitar com sabedoria. Aproveitar com sabedoria. Isso. Legal. Agora a última, hein?
um gênio apareceu aqui. Tuf. Tem até efeito especial. Uhum. Você tem um único pedido para a humanidade. Saúde. A cura do câncer. Nossa. Difícil, é só um, né? Geralmente é 3, né? Esse aí só dá pedido pra um, né? humanidade. Nossa, eu fugi uma palavra. Eu tinha uma palavra na cabeça. A cura do câncer. Qual foi a sua que eu Saúde. esqueci? Saúde. Bom, o gênio tá aí, vai. Ai, não lembro. Aproveita. Antes que ele suma. Não lembro a palavra. Pode Fala ser outra, também. pode ser outro Fala pedido outra, é. importante. Tem tanta coisa, mulher. Nossa, se eu falar paz... Não vou falar paz. Paz mundial é coisa de Porque moderno. eu acho que Brasil. é mas é, paz mundial você já pode- já falaram Mas daí paz tem que mundial. mexer, né? A Não. mãozinha, né? Paz mundial. Ai, eu não lembro a palavra. Eu tenho uma palavra, mas eu não lembro o começo da palavra. É o que? Perseverança? Não. O que que Esperança? você quer dizer? Fé. Quando a Fraternidade? pessoa olha pro outro. Ah, é empatia. Empatia. Isso! Empatia. Oh, empatia é importantíssima, Isso. verdade. Olha. Hoje em dia, no mundo dos Não é? jovens, é muito Faz importante. diferença. Aí, Faz Gênio, empatia, hein, diferença. Gênio? Olha lá. É, muito bom, muito bom. Legal. Muito Obrigado, obrigado, gente, muito foi- obrigado. Obrigada a Pessoal, vocês. Prazer. Agora- As redes sociais. Sigam elas nas redes sociais. Ó, ficaram bem na foto aí vocês, hein? @Kelly_Vieira.m Rita_Santos_Martins e Jennifer Cipriano _. Nas redes sociais, a Abrace também tá no Facebook, Abrace, Abraço com com 2 dois Cs e isso. 2 Is. E o site deles também. No Instagram No também, né? Instagram Instagram também. e Facebook Insta- Abrace, Isso. né? Isso. E o site deles, www.abrace, lembrando que é com 2 Cs e 2 Is, .org.br, tá bom? Pessoal, também sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Hora do Pod Oficial, no YouTube, no TikTok e no Spotify, Hora do Pod. O pessoal vai ver Sigam a vocês gente, em tudo quanto é lugar, né? Compartilhem também. E escrevam também pra gente tudo, porque é muito importante vocês fazerem comentários lá também. Isso. Porque aí a gente consegue trazer mais pessoas Especiais. como Pra... elas. E aqui. se tiverem perguntas, façam, que depois a gente passa aí pra elas vão responder com todo o prazer. Tá certo, pessoal? Obrigado, Valeu, gente. hein? Um abraço. Obrigado, Obrigado, valeu, hein? Obrigado. Obrigada. Agradecemos vocês.